Oi, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Sextou. Estejam felizes, satisfeitos, orgulhosos de si. Chegou o final de semana. Alguns vão descansar, celebrar a semana de vitória, né? Concluir uma semana e uma vitória. Então, alguns vão celebrar, outros ainda vão trabalhar, mas mesmo assim celebrem. Vocês têm um emprego. Vocês têm um emprego de onde vocês podem tirar o salário de vocês. Ah, mas o meu salário não dá tudo isso, não. Mas dá alguma coisa, né? Então seja grato. Agradeça por tudo. Podia ser pior. Você podia não ter emprego, nem esse dinheirinho que você tem todo mês. Às vezes não é que a gente ganha mal, não. Às vezes é que a gente não sabe administrar o dinheiro, né? Sabe aquele ditado, o olho maior que a barriga? Às vezes é só isso. Então seja grato. Ah, eu não vou trabalhar final de semana. Eu vou sair, eu vou curtir. Amém. Ah, eu vou trabalhar no final de semana. Minha folga é no meio da semana. Amém. Agradeça por tudo. Seja grato pelo que você já tem, para poder atrair o novo, o que vai além do que você já tem. Se o teu pensamento for contrário, você mesmo age contra si, sabe? Então, sextou. Como é que você tá, Shimata? Hoje Shimata tá bem. Shimata teve uma experiência tão linda de madrugada. Acordei do nada 4:30 da madrugada. Com uma sensação assim que eu tinha dormido o dia inteiro, totalmente descansada. Só que era 4:30 da madrugada, né? Aí eu fui fazer o quê? Fui escutar um vídeo num canal que eu amo. É meu canal preferido, desculpa, gente. O Corvo Seco, onde eu considero os vídeos ali meditações guiadas. Eu faço vários tipos de meditações, né? As meditações guiadas, elas são, para minha introspecção, como se eu estivesse na sala de aula da espiritualidade. É um momento assim que a espiritualidade se comunica diretamente comigo, me ensinando, sabe? Então eu amo ouvir esses vídeos. E qual foi o vídeo que apareceu na minha frente? O Evangelho de Jesus Cristo. Só que é uma reflexão, o Evangelho de Jesus Cristo é uma reflexão de um hinduísta. É lindo, é maravilhoso esse vídeo. Um hinduísta explicando a visão de Yeshua, o modo como ele se relacionava com o papai. É lindo, é lindo. Eu tive várias confirmações e eu me emocionei tanto. Eu me senti tão abraçada pela espiritualidade. Tantas mensagens vieram através daquele vídeo, me possibilitando virar a página desse momento da minha vida e recomeçar mais uma vez. Recomeçar tem muito de renascer, né? Todos nós somos fênix. Ao longo da vida nós iremos morrer
e reviver várias vezes, recomeçar várias vezes, renascer várias vezes, né? Mais uma vez eu vou recomeçar. É tipo a minha rotina, né? Quando até que enfim eu consegui estabelecer a minha rotina, que é super necessária, porque Shimada não usa relógio e calendário, ela seguia por rotina, né? Então, quando até que enfim ela estabeleceu a rotina, aconteceu tudo que aconteceu, tudo ficou de cabeça para baixo. Lá vai Shimada de novo refazer uma rotina. Ah, mas Shimada, é tão simples. Para mim não é. O que é simples para vocês, para mim não é, tá? Para mim não é. Shimada hoje recebeu uma mensagem que foi agendado a reabilitação intelectual e do desenvolvimento ao qual eu devo comparecer. O que isso significa? Shimada está em avaliação para o espectro autista, né? Embora vocês vejam eu me comunicando aqui assim, né? Até que à vontade, não é que a Shimada tem algumas dificuldades. A Shimada é uma pessoa naturalmente fora dos padrões de comportamento, de modo de vida, de tudo. Essas reabilitações é tipo para me moldar até o comportamento que a maioria tem. Meus pais tentaram fazer isso. Até uma certa idade funcionou. E aí o que aconteceu? Tudo que meus pais me treinaram, eu desaprendi. E agora eles vão me mandar para reabilitação. Só que aí eu tô numa idade que eu não tô nem aí para reabilitação, né? Se eu não quiser, vai ser não. Autistas é assim, nível 1, né? Não somos fáceis, não. Não cabemos no padrão. E não é que a Shimada fala em desconstruir padrão porque é fácil para ela, não. A mesma dificuldade que vocês têm de desconstruir padrões, não é fácil para mim continuar fora dos padrões. É como ter que enfrentar o mundo, entre aspas, né? A sociedade. A sociedade, ela foi criada num padrão com base na maioria, os chamados neurotípicos, né? As minorias, elas têm que passar a vida se impondo o tempo todo, porque elas não se encaixam nesse padrão. Nascemos com um bloqueio que impede padronização, condicionamento e manipulação. Daí, desculpa, nós podemos enxergar padrão, condicionamento e manipulação com muita clareza. Porque isso é imposto para nós o tempo todo. Não é que a gente não consiga se encaixar. Nós não vamos nos encaixar. A sociedade é que impõe isso. A mesma dificuldade que vocês têm de desaprender, nós temos em nos manter fora de padrões. Porque o tempo todo há essa opressão que quer nos obrigar a nos comportarmos, vivermos, pensarmos como a maioria. Não dá. Não se muda a natureza de uma pessoa, né? Lembrando que o autismo, o espectro autista não é doença. É uma condição. O que é uma condição?
O neurotípico, por exemplo, que é o padrão da maioria das pessoas, é uma condição. Condição é aquilo que é nato na pessoa. A pessoa nasceu assim. Não é doença, não é defeito, não é deficiência, entende? Aí eu tive, né, essa experiência maravilhosa, assim, com a espiritualidade, quando eu escutei o Evangelho de Jesus Cristo através de um hinduísta. E aí, grata, satisfeita, né? As comunicações da espiritualidade parecem um manjar que sacia a fome da essência. A essência, eu já falei em outros vídeos, né? Ela não se alimenta do que é deste plano, porque ela não pertence a esse plano. Ela precisa do que está fora desse plano, ou seja, na espiritualidade. Espiritualidade que eu falo são os outros mundos, os outros planos, as outras dimensões, né? Aí eu voltei a dormir. Peguei no sono rapidinho e logo sonhei. Que sonho lindo e estranho. Eu sonhei que na entrada do meu corredor, indo pro banheiro assim, havia uma raposa marrom com patas escuras e ela estava se acomodando para deitar e dormir. Grande, linda. E eu olhei assim, tipo, da onde que ela apareceu? E também pensei, existe raposa marrom? Aí tá. Acordei com o alarme de celular, porque eu tinha que ir para a loja do meu filho mais novo hoje. Preparei meu café, me arrumei e fui. Quando eu chego lá, ele tinha limpado a loja todinha, quer dizer, a única coisa que eu fui fazer lá hoje é almoçar com ele e conversar. E eu não consigo ficar parada, né? Chamada hiperativa. Aí ela fez o quê? Ela pegou o baralho cigano do meu filho e tô lá embaralhando para dizer que eu tô fazendo alguma coisa. Eu tô embaralhando, mas eu tô me conectando, né? E pulo uma carta. E qual foi a carta? A raposa. No baralho cigano tem uma carta que é a da raposa, né? Aí eu lembrei do sonho. Corri para procurar o significado. Primeiro eu procurei se existia raposa marrom. Vocês acreditam que a Red Fox é uma das espécies de raposas? Tem vários tipos de raposa, de várias cores. A marrom é uma delas. Ela só não se chama raposa, né? Mas é da família da raposa. Eu sonhei, eu vou até ler o nome aqui, ele é tão... Eu nunca tinha ouvido esse nome. Eu nem sabia, na verdade. Eu achava que raposa era tudo vermelha, né? Que nem aquela do Pequeno Príncipe. Não. Tem raposa preta, tem raposa marrom, tem raposa de tudo que é tipo. Até aqui no Brasil tem uma raposa que é 100% brasileira. Foi ótimo saber disso. O graxaim. Eu sonhei com graxaim.
E fui procurar saber se tinha algum significado sonhar com esse animal, se havia algum significado na espiritualidade. Não é que tem. O graxaim é um dos animais do poder no xamanismo. E o significado dele representa exatamente esse meu momento com a espiritualidade. Tipo, a espiritualidade, ela nunca se contradiz. Seja através de uma pessoa, seja através de sonho, seja através de uma mensagem, ou seja, por sinais no nosso cotidiano, em tudo que estivermos fazendo. Mas em todo tempo que nós percebemos a manifestação da espiritualidade, ela não se contradiz. É algo surreal. Então é lógico que depois de tudo isso, meu dia foi maravilhoso. Agora eu sinto forte que eu posso virar essa página da vida e posso seguir, inclusive com o meu propósito, com meus projetos, sabe? Nós nunca estamos sozinhos, principalmente quando nos relacionamos conosco mesmo e com a espiritualidade. E não parou por aí a manifestação, né? Porque ao longo do dia me veio tanta coisa na mente, eu não tenho como falar tudo o que eu recebo. Aí eu acabo algumas vezes selecionando, outras vezes papai diz, não, você vai falar daquilo, né? Hoje tá na minha escolha. Aí eu resolvi falar, na verdade, eu resolvi fazer uma pergunta para vocês. A personalidade de vocês é de um gato ou é de um cão? Como é que é isso, Shimada? Anos atrás, acho que tem já uma década isso, eu vi um estudo de comportamento onde foi analisado a análise começou primeiro com homens, né? A maioria dos homens na época não gostava de gatos. Eles preferiam cachorros. Isso chamava muita atenção dos pesquisadores, porque a mulher é tanto gatos quanto cachorros. Mas homens especificamente, naquela época, eles preferiam sempre cães e não gostavam de gatos. Hoje em dia, depois de ter virado moda, o gato já é parte da família, né? E há mais aceitação, principalmente dos homens. Enfim, ao fazer análise, percebeu-se que os homens que preferiam cães e não gostavam de jeito nenhum de gatos tinham como se fosse um tipo de amor, né? As manifestações afetivas eram de posse, totalmente de posse. Os poucos homens que gostavam de gatos, eles tinham uma manifestação afetiva, não é que era mais aberta,
Era uma consciência mais ampla. Posteriormente, essa análise foi estendida também para as mulheres e observou-se a mesma coisa, quer dizer, isso independe de gênero, tá? Não importa se você é homem, não importa se você é mulher. Importa que você é um ser humano. E a relação do ser humano com cães e gatos, a preferência, né? Tipo, não, eu gosto de gato, não quero saber de cachorro. Não, eu gosto de cachorro, não quero saber de gato. Esta postura reflete algo da personalidade do indivíduo. Você sabe se a sua personalidade é de gato ou de cachorro? Por quê? Porque quando a Shimada viu essa pesquisa, ela partiu desse ponto e se aprofundou. Ela continuou a estudar sobre isso. E a coisa é muito mais complexa do que a manifestação afetiva. É uma coisa que engloba a personalidade do indivíduo. As pessoas que têm mais afinidade com gatos, elas têm ou estão desenvolvendo uma personalidade semelhante ao comportamento dos gatos. Por exemplo, Shimada, apesar de ter a Lupita é o terceiro cão que eu tenho posse. Eu tive o primeiro quando era criança, o pequinês. Mais tarde, eu tive um filhote que ele foi roubado. Isso foi na minha adolescência. Aí eu não quis mais ter cachorro. Eu achava estranho que o apego com cachorro era muito mais intenso do que com gato. Eu fui ter o meu terceiro cão agora com a Lupita, depois do meu divórcio. Os outros cães que já tivemos em casa eram dos meus filhos, né? Houve um casal que eles morreram por causa da idade, eles passaram dos 17 anos, uma mestiça de fila e um mestiço de policial. E agora tem um lá que é do meu filho, que é um Rottweiler. Bonzinho, amo ele, tão fofo. Mas a Shimada, desde o berço, ela conviveu com gatos. Totalmente gatos. Aonde eu vejo gato, eu paro, eu dou o sinal, eu espero ele vir até mim, porque vem. Eu tenho uma afinidade muito grande com gatos, é uma coisa inexplicável. Eu e meu filho mais velho. Algo assim, às vezes a gente brinca e fala, em outra vida a gente foi gato. Porque é muita identificação. E na minha família, a família da minha mãe, a família japonesa, havia uma tradição, né? Ela seguiu até eu ter meus filhos. Começou com a minha mãe e os irmãos dela. Quando eles nasceram, os meus avós colocavam um gato no berço para dormir junto. E todos foram criados com a presença de gatos. Aí, quando eu e meus irmãos nasceram, a minha mãe colocou gato no berço com a gente. E a gente cresceu convivendo com gatos. Quando meus filhos nasceram, cada um que nascia, eu colocava gatos para dormir junto. Meu irmão seguiu isso também, com a minha sobrinha mais nova, né?
Então, assim, é uma vida inteira convivendo com gatos. Hoje eu não tenho gato. Quando eu quero interagir com gato, eu vou lá em cima nos gatos da minha irmã, né? As gatas da minha irmã. Porque a Lupita não aceita gato. Ela não entende o que é um gato. E é perigoso, né? Então, por enquanto eu não tenho gatos. É a primeira vez na vida que eu tô vivendo sem gato. Imagina. Por quê? A identificação. E o que eu tenho em comum com o gato? Além lugares altos me dão vertigem. Os gatos, eles sentem vertigens em lugares altos, mas é algo que eles gostam. Eles gostam da sensação que os lugares altos proporcionam. Eu não, porque eu tenho labirintite, né? Mas quando eu era criança, eu vivia andando em cima de muro e dos telhados do vizinho. Era cada bronca, cada tapão que eu levava da minha mãe, porque é perigoso, né? Mas eu não resistia, eu tinha mania de ficar em cima de lugares altos. Quando foi depois de 2 quedas que eu tive lá no fundo, né? Eu caí do quintal aqui, lá embaixo no quintal da minha tia, na rua de baixo. A casa dela fica bem atrás aqui, na rua de baixo. A partir desse acidente, eu não consegui, eu passei a ter vertigem em lugares altos. A questão da solitude. Os gatos vivem em modo eremita. Eles ficam juntos com outros gatos, né? Os outros gatos da convivência, no bandinho deles, quando eles estão afim. Mas normalmente eles preferem a solitude. Cada um no seu canto. Na hora de brincar, que é a hora da interação, há uma interação. Mas também é por um curto período de tempo. Então, assim, muito do comportamento do gato reflete características da minha personalidade. A convivência com eles influenciou? Não. Nós convivemos muito com eles por causa da identificação. Já os cães, é que a Lupita não é exatamente um cão aos meus olhos. A Lupita é um anjo. Eu falo que ela é uma bruxinha, na verdade, né? Ela compreende absolutamente tudo que eu falo. Ela parece treinada. Tudo que você explica para ela uma única vez, ela entende. Por exemplo, ela adora bagunçar minha cama, né? Hoje eu cheguei para ela e falei: filha, mamãe já volta, cuida da nossa casa e não faz feio. Ela compreende que fazer o feio é fazer a bagunça que ela adora fazer. Ela rasga a almofada, ela espalha espuma, ela espalha tudo. Normalmente quando ela faz isso é uma pirraça, né? Mas se eu avisar para ela, conversar com ela antes de sair, o que acontece? Quando eu volto, tá tudo bonitinho, arrumadinho. Ela também é bastante intuitiva e é algo que a minha irmã contribuiu muito nas minhas observações quando ela interagia com a Lupita. Tanto é que, deixa eu ver, na semana antes da minha irmã começar a ir direto no pronto-socorro, que ela estava passando mal, a minha irmã subiu e a Lupita teve uma crise muito estranha. Pareceu um presságio. Quando eu vi minha irmã passando mal, horas antes dela desencarnar,
eu imediatamente lembrei da crise que a Lupita teve. A minha irmã, ela estava exatamente como a Lupita ficou. A Lupita começou a sentir falta de ar. Ela não conseguia respirar. E ela estava quase se contorcendo, eu não sabia o que fazer. À primeira vista, parecia que ela estava com crise de pânico, né? Porque quando eu adotei ela, ela tinha crise de pânico. Demorou 2 semanas para ela se livrar disso. Só que eu não conseguia compreender por que o pânico teria voltado. Aí, numa observação melhor, era falta de ar mesmo, ela não conseguia respirar. E eu comecei a fazer pressão no peito dela, dar batidas nas laterais do peito dela. E procurei acalmar, né? E estranhamente eu fiz exatamente o que estavam fazendo com a minha irmã lá em cima. Então, a minha irmã é quem sinalizou para mim, né? A Lupita vê as coisas. A Lupita intui. Tanto é que a Lupita sabe exatamente o lugar exato onde a minha irmã deitava. O quarto da minha irmã ficava aqui em cima da minha cozinha. Quando a Lupita queria ver minha irmã, ela ia exatamente embaixo de onde a minha irmã dormia e latia. Então, a Lupita, como há outros casos, são exceções à parte. Os nossos... Esses tipos de animais, tanto cães quanto gatos, há gatos também, assim como a Lupita. Eu mesmo já tive algumas. Desculpa. Eu mesmo já tive algumas gatas. Eu sempre acabo adotando fêmeas, né? Tanto gatas quanto cães. Por quê? Porque normalmente minhas gatas, principalmente, elas são como animais guias. É algo da magia tradicional, sabe? Todo mago ou bruxa da magia tradicional possui algum animal que auxilia no trabalho com a espiritualidade. Pode ser uma coruja, pode ser um gato, pode ser um cão e pode ser qualquer outro animal que a pessoa se identifique, né? Coruja, eu vejo muita coruja, tanto na casa onde eu criei meus filhos, quanto aqui, vez ou outra, aparece alguma coruja, mas principalmente gavião. Eu tenho uma ligação muito grande com o gavião que vive por aqui no bairro. Desde sempre ele vive aqui, né? Então, há animais que eles vêm para a nossa vida exatamente para ser como mestres, guias para nosso trabalho com a espiritualidade. É como se fossem nossos ajudantes, mas ao mesmo tempo nossos protetores energéticos, né? Então é o caso da Lupita. Então ela é exceção ao caso. No comportamento dos cães, no padrão da espécie, os cães, eles têm uma dependência emocional. Então, assim, eu não entendo por que a pesquisa relacionou a manifestação afetiva como posse, visto que os cães, eles são dependentes emocionais. Na verdade, eles são dependentes em tudo, né? Por exemplo, eles pedem quando estão sem água, quando estão sem comida.
O gato, ele sabe onde está a comida. Se não colocar para ele depois que ele pedir, ele simplesmente vai lá onde está a comida e se vira. Pelo menos os meus gatos sempre foram assim. Se você não colocar a comida do cão, ele vai ficar com fome. Ele sempre está querendo a tua validação, a tua atenção, o teu carinho. Não importa quão mal você venha tratar o seu cão, o quanto você vai ignorar ele. Toda vez que ele te vê, é como se você fosse a oitava maravilha do mundo. Ainda assim, ele sempre será fiel a você. A diferença do cão e do gato é que o cão, ele é submisso. Ele tem um nível de submissão. Os gatos, não. Os gatos são independentes. Os gatos têm a personalidade forte e eles têm vontade própria. Tanto é que nós não conseguimos condicionar um gato da mesma forma que condicionamos um cachorro. É engraçado que eu tô lembrando aqui que certa vez eu dei de cara com um vídeo de um filósofo, que eu não me lembro o nome, porque eu não assisto nenhum filósofo moderno. Eu só leio filósofos da filosofia grega e filosofia oriental. Ele estava numa palestra numa empresa e ele dizia para os funcionários: seja um funcionário cachorro. E estava explicando por que os funcionários deviam ser como os cachorros. O cachorro é fiel, o cachorro é leal. Quando você ensina algo para o cachorro, você manda, ele vai, ele fica alegre quando ele faz aquilo para você. E foi descrevendo a personalidade do cachorro e relacionando a como deveria ser o comportamento ideal de um funcionário, um bom funcionário. Eu fui lá no vídeo e eu comentei: se eu fosse vocês, eu seria um funcionário gato. Porque um gato, ele gosta de rotina. Isso quer dizer que se ele tem uma rotina dentro de uma empresa, ele vai cumprir essa rotina direitinho sem ninguém mandar. Só que um gato, ele não vai se submeter, embora ele possa ser fiel também. Quem disse que o gato não é fiel, né? Só que o gato, ele se dá prioridade. O cão não. Se o cão tiver que dar a vida dele para proteger o dono, ele vai dar. O gato depende. Principalmente porque o gato é um serzinho muito mais espiritual do que o cão, né? Embora os cães eles possam ver atividades energéticas, né? Eles latem, inclusive, quando há algum distúrbio energético. Os gatos eles têm um pé aqui e outro em outro plano. Eles estão em dois mundos simultaneamente. Em resumo, eu fui lá e critiquei a palestra. Deixei bem claro o meu desagrado e por quê. A pessoa estava usando a referência das características dos cães para condicionar as pessoas a serem submissas. Um cão é submisso, na verdade, ele é condicionado, né? Se ele fosse submisso, ele não defenderia por amor.
Mas, em se tratando do comportamento padrão da espécie, ou seja, aquele comportamento nato que todo cão de qualquer pessoa vai ter. O cão é submisso. Entendam que em qualquer espécie, inclusive na humana, há as características de comportamento inerentes da espécie. Todo ser humano terá aquele comportamento, porque aquele comportamento é típico da espécie. E há o comportamento que surge de acordo com a personalidade, o meio que se vive e a herança genética. As questões culturais, morais e tradicionais. Tudo isso influencia no comportamento do indivíduo, tornando-o autêntico. Mas aqui no caso do tema do vídeo, a sua personalidade é gato ou cão? O cão seria, por exemplo, a lógica, a razão. É o gato. O cão é a emoção. É a empatia. O cão tem uma empatia assim explícita, a gente percebe, né? A gente vê nos olhinhos que eles gostam da gente, que eles aprovam a gente. É como se eles demonstrassem uma veneração, como se fôssemos deuses para eles. Isso é totalmente emocional. O gato não, ele é racional, ele é lógico. Um gato vai do ponto A ao B. Um cão, ele não consegue muito bem. Por quê? Porque ele sai farejando. Há o lado bom e o lado ruim em ambos? Não. Mas é interessante refletir sobre isso. Porque o gato, ele tem vontade própria, ele é autêntico, ele tem personalidade. Ele é teimoso porque ele não se submete a não ser que ele não queira. Ele sabe o momento de interagir e de se recolher e ficar isolado. E ele é um animal que se envolve com o espiritual. É um ser místico, o gato. Embora haja alguns cães místicos, né? No comportamento padrão, nas características padrões de um cão, eles são emoção. Ele sim, nós podemos dizer que é totalmente o hemisfério direito, né? Diferente do ser humano, a gente não pode dizer que os dois hemisférios estão o tempo todo ativos e que há pontes que conectam um hemisfério ao outro, e essas pontes permitem a colaboração mútua que nós estamos sendo condicionados a bloquear. Cães e gatos não. É da espécie a característica deles. A questão aqui no tema é: se você for só gato e se você for só cão. Digamos que o gato é o hemisfério esquerdo e o cão é o hemisfério direito. Fomos condicionados a acreditar que o homem ele tem o hemisfério esquerdo mais ativo e a mulher o direito.
Aí dizem que gato não convive com cão. A bem verdade da Lupita é que ela não entende o que é um gato, ela não conviveu com gato. Por exemplo, ela pega esses bichinhos de pelúcia, ela acredita que são filhotes. E ela fica lambendo, ela fica cuidando como filhote, mas ela também não sabe lidar com o filhote. Ela é bruta quando vai brincar com os filhotes imaginários, né? Então, é óbvio que ela não vai conseguir conviver com gato, porque um gato é bem menor do que ela é grande. Mas essa questão que criaram de que o cão é inimigo do gato, não. Sabe por quê? Porque ao longo da vida eu já tive cães que conviviam com gatos. Gatos que dormiam em cima de cães. O meu segundo cão, por exemplo, ele era o melhor amigo da minha gata. Ela dormia em cima dele. Ela não podia ver ele deitado, que ela ia deitar em cima dele. E eles sempre estavam juntos. É como se fosse o hemisfério esquerdo e o direito em perfeita colaboração, onde a reintegração acontece e existe o equilíbrio. Quando as pontes entre os hemisférios estão sendo usados, podemos dizer que o eixo do equilíbrio está conseguindo estabilidade. Por quê? Porque os dois hemisférios têm que funcionar juntos, porque eles trabalham juntos. Nós estamos condicionados a bloquear um lado ou outro, esquecendo-se que o hemisfério esquerdo controla o lado direito do corpo, o hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo. Quer ver um ótimo exemplo? O meu hemisfério direito, de todo mundo, né? Ele age no meu lado esquerdo do corpo. No hemisfério direito está, por exemplo, todas as manifestações emocionais, empáticas, solidariedade, da questão do outro, né? Se esse lado ele for muito ativo, o que acontece? A pessoa, ela não se dá prioridade, porque todo o foco dela sempre será os outros. A alta atividade do hemisfério direito, se não estiver integrado com o lado esquerdo, a razão não vai trazer a lucidez para a emoção e dizer, não, pera, se você não estiver bem, não tem como você ajudar os outros. Se isso não ocorre, há um desequilíbrio. Em todo o desequilíbrio, vocês vão ver, tanto nos vídeos de doenças psicossomáticas, quanto nos chakras e a medicina tradicional chinesa, que se o teu lado emocional não está bem, uma das áreas afetadas será o coração, a pressão arterial. Entende? É por isso que vemos cada vez mais e mais pessoas tão doentes, não apenas de patologias psicológicas, emocionais, afetivas, as físicas também. E as físicas, muitas vezes, são psicossomáticas. Elas têm uma origem emocional. Os homens, se eles acreditam que o hemisfério esquerdo deles é que são ativos, ou seja, da razão, eles bloqueiam a atividade do lado direito,
eles reprimem todo o lado emocional deles. Eles serão mais predispostos à pressão alta, não acha? Sabe aquela história de que homem não chora? Que chorar é para fracos? Isso é bloquear as atividades do hemisfério direito. Isso é reprimir o seu lado emocional. É uma reação em cadeia constante. Existe um verso na Bíblia que eu amo, que tem até alguma coisa a ver com essa questão do gato e do cão. Sejam metade pomba, metade serpente. Embora os mitos sobre a simbologia da serpente, na magia tradicional, a serpente é o símbolo da sabedoria. Tanto é que ela está presente, por exemplo, no símbolo da psicanálise, da medicina. Ela representa a sabedoria, né? Não é o maligno, não é o diabo, não é nada do mal, não. Não esqueça que tudo que Deus fez é bom. A serpente simboliza a sabedoria, mas aquela sabedoria com astúcia, a astúcia de uma serpente. Basta observar a serpente para entender esse versículo. Ela não sai atacando as pessoas. Quando ela ataca, ela está se defendendo, ela está se protegendo. Existe sabedoria nisso. Apesar de algumas terem veneno, não é por isso que elas saem atacando todo mundo. O ataque de uma serpente, de uma cobra, é uma ação de defesa, um impulso de defesa. Por quê? Porque elas não sabem identificar exatamente se a perna que está passando perto delas é para atacar ou só está passando, né? E a pomba, ela simboliza não apenas a pureza, a passividade, né? A pessoa pacífica, como significa. Ai, meu Deus, qual que é o terceiro significado? Pacifista, a pureza. E a inocência, como a inocência de criança, né? Então, veja bem, a pomba, ela é a pacifista, mas a serpente, ela ataca para se defender, mas ela representa a sabedoria. Os dois símbolos juntos, integrados, há um equilíbrio, porque você tem que ser metade pomba, metade serpente. Você tem que ser da paz. Mas se você precisar se defender de alguma forma, você precisa se defender em sabedoria. A cobra, ela não tem sabedoria suficiente para distinguir o que é ou não um ataque, ela só se defende. Mas nós temos, não é? Metade pomba, metade serpente. O tema está trazendo para vocês, sejam metade gato e metade cão. Metade razão, metade emoção. O cérebro humano, a massa encefálica, foi feita para funcionar exatamente dessa forma. É por isso que há dois hemisférios, duas bandas, né? Esquerdo e direito. Mas há pontezinhas entre eles. Para quê? Para haver a colaboração.
Caraca. Posso ser sincera pra vocês? Às vezes eu tenho a impressão que o meu cérebro vai explodir. Ainda bem que a medicação que eu tomo, ela impede os curtos-circuitos da epilepsia, né? É muita coisa. É uma coisa que vai puxando outra. O que eu acabei de falar agora me levou, sabe aonde? Naquele exato momento em que o ser humano deixa a vida nômade. Estabelece a residência num território específico e depois disso criam-se os clãs. A toxicidade do ego e o surgimento do superego está nesse momento da história humana. E é impressionante como isso vem se refletindo de dentro para fora. E é tipo assim, uma avalanche de informações que vão vindo e vêm através de imagens, que aí vocês entendem porque eu tô trocando tantas palavras quando eu tô falando e ninguém faz o favor de avisar a Shimada, né? É que nem o último vídeo que eu falei, Marco Antônio, em vez de falar Marco Aurélio. Os meus pensamentos, eles processam de um modo tão rápido que eu acabo trocando as palavras, tá? Não é Alzheimer, não, tá? É muito rápido o movimento aqui dentro. Eu chego a sentir o meu cérebro dando umas pulsadas, sabe? Eu acho que eu vou ter que escrever essas coisas, porque eu não tenho como traduzir essas coisas verbalmente para vocês, não. É muito complexo, né? Aliás, eu tô pedindo para a espiritualidade dar uma ajudinha, assim, na minha questão verbal, porque já falei várias vezes e repito, o Shimada não gosta de falar. Shimada foi uma criança que demorou a falar, ela não falava. Ela fazia assim com a cabeça ou assim. Não falava, não gostava de falar. Isso é da natureza dela. Isso significa que eu não gosto de falar. E aí papai disse um dia para mim, você tem que falar. Minha mãe de alguma forma sabia disso porque ela trabalhou com muita dedicação para que eu fizesse algo que eu detesto, que é falar em público. Eu tive que aprender a falar em público na marra, porque a intuição dela dizia que eu ia falar em público em algum momento da minha vida. Mas é complicado eu dizer o que a minha mente está processando. Além de ser muito rápido, eu tenho que traduzir as imagens que aparecem e fica muito complexo. Eu não sei se vocês vão entender o que eu vou falar, entende? É que nem quando eu começo a explicar os hemisférios. Para mim, que estudo isso há anos, é simples. Mas eu não sei se vocês conseguem entender ou visualizar o que eu falo. Aí, a Shimada, desde criança, ela tem a mania das metáforas, né? Por isso que ela acabou
escrevendo muita poesia. As minhas poesias, na verdade, são metáforas, né? E eu aprendi essa coisa de metáforas na Bíblia com Yeshua, que falava em parábolas, né? É muito mais simples assim. As metáforas, elas permitem com que as pessoas compreendam algo de acordo com o processamento da mente delas, do cérebro delas. Porque Shimada não é dona da verdade. O que a Shimada diz aqui é, com exceção da questão da psicanálise, né? O que eu falo da psicanálise pode ser compreendido de modo literal, mas as demais coisas não. São fios de meada para vocês buscarem, pesquisarem, procurarem saber mais. Não são verdades absolutas. Não podem ser. Qualquer pessoa que vem trazer para vocês a coisa muito mastigada, desconfia, tá? Isso infringe o processo que cada um tem que seguir. As tais receitas de bolo. Eu chego aqui e digo para você alguma coisa de modo generalizado, mas a bem verdade é que para cada um deve ser de uma forma. Isso é receita de bolo. Isso infringe os processos naturais. É mais fácil eu usar o cão e o gato como metáfora e cada um vai compreender isso respeitando o próprio processamento, o modo de ver e interpretar tudo, entende? Por quê? Porque assim tem que ser. Papai fez cada um dessa forma. Eu não posso chegar aqui e dizer para vocês, não, 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 não. Vocês têm que pensar assim, assim, assado, dessa e dessa forma, porque tem que ser assim, não tem não. A partir do momento que eu dou para vocês assim, o cão e o gato é yin e yang, é o hemisfério esquerdo e direito, é como a pomba e a serpente. Cada um vai compreender a mesma coisa do seu próprio jeito e ainda assim vai estar compreendendo certo, sabe por quê? Porque vai de encontro com o trecho do seu processo. Entendeu? Não tem essa de aquele lá tá atrasado, aquele lá tá adiantado, esse aqui tá no trecho certo. Não, não, não. Cada um está no lugar certo. Tem que respeitar o seu tempo também. Não tem essa que nem eu recebi um e-mail falando assim: Shimada, mas você é mestra, porque os magos são mestres. Talvez dentro da magia tradicional possa ser isso, tá? Mas aqui não. Aqui eu tô compartilhando um conhecimento que eu adquiri e só eu no mundo compreendi assim, aprendi assim e vou transmitir assim. Da mesma forma cada um de vocês. O conhecimento que cada um de vocês tem, só vocês possuem. Se vocês compartilharem o conhecimento de vocês, mais ninguém vai transmitir a mesma coisa, é único, entende? Então quer dizer, não tem ninguém melhor que ninguém. Eu não sou mestra coisa nenhuma, sabe por quê? Eu sou aluna da espiritualidade, discípula de papai. Não tem
Ninguém maior, nem menor, nem à frente, nem atrasado, nem mais nem menos. Somos todos iguais diante da espiritualidade, tá? Não tem. O ser humano inventou hierarquia na espiritualidade. Só existe um ser hierárquico na espiritualidade, papai, a fonte maior, o ser supremo. Preciso dizer mais alguma coisa? Aí, tipo, Shimada não tem líder, não tem mestre, não tem religião, não segue nada, não frequenta lugar nenhum. É eu com a espiritualidade direto, reto. Vocês não é diferente. Vocês também não precisam nem de mim, nem de mestre, nem de líder, nem de não. Vocês precisam da espiritualidade. Ela fala comigo, ela pode falar com vocês. Aprendam a ouvir. Tem os vídeos lá atrás, onde acho que está no título isso. Aprenda a ouvir. Não é à toa que na filosofia oriental se fala muito em fique quieto, não reaja, observe. A meditação ensina isso. Não reaja, ouça, sinta. Como é que você ouve se você não para de falar? E papai está o tempo todo com os ouvidos atentos, esperando a sua voz. Eu fiquei com a cabeça cansada, né? Eu não consigo continuar. Nossa. A pergunta sobre a sua personalidade é cão ou é gato é só para instigar, tá bom? Se for só gato não é bom, se for só cão não é bom. Diferente do que alguns filósofos modernos dizem, que você deve ser cão e não gato. Usando a submissão, o emocional do cão, né, para condicionar as pessoas. Os gatos não são condicionáveis, né? Só que o correto é que o cão e o gato convivam, eles não são inimigos, não. Você determina. O meu irmão tem 5 gatos, agora é 4, uma faleceu. Tem 4 gatos e uma cachorra. Todo mundo dorme junto, parecendo um bolo de pelo. Porque ele criou assim. Você vai interferir, vai influenciar como os seus pets vão se comportar, mesmo que indiretamente. É possível cães conviverem com gatos, gatos conviverem com patos, com galinhas, com papagaios. Eu já vi, eu conheci uma bruxa, amiga minha, que ela tinha um papagaio que descia do poleiro e ia andar no chão junto com os cachorros, com os gatos dela. Ninguém comia o papagaio e ele ainda saía cantando por aí. Né? Então, na metáfora, o cão e o gato, eles podem conviver, ser reintegrados, colaboração mútua. Tudo no universo existe em colaboração mútua. O ser humano não consegue isso, ele não consegue nem fazer o próprio cérebro fazer isso. Olha, tá? É uma metáfora. Se você for metade gato, metade cão, metade cobra, metade pomba, metade serpente, metade hemisfério direito, metade hemisfério esquerdo,
metade yin, metade yang, você estará em equilíbrio. Equilíbrio, a ambição da nossa vida. Equilíbrio, com equilíbrio, a vida plena, expansão de consciência, paz de espírito. Entende? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter... Ai, o vídeo foi que foi. Desculpa o tempo de vídeo. Não dá. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Claro, sempre. Enquanto papai quiser. Tá bom? Fiquem bem. Aproveite o final de semana de vocês, seja descansando, seja se divertindo, seja trabalhando, sejam gratos o tempo todo. Gratidão pela presença de vocês. É uma honra para mim. Beijos na alma.